Estamos aqui hoje para mais um Rotary em ação em Montenegro com os meus amigos, parceiros no servir também, porque os ideais são muito parecidos. O Granja, que é um amigo de muitos anos, né, Granja? É verdade. E a Sabrina, né, que conheci hoje, mas pelo jeito já estamos bem emparcerados, né, Sabrina? Isso aí. Bom, eu sempre peço para que os nossos convidados façam uma apresentação pessoal. Quem é a Sabrina, primeiras damas, e depois quem é o Granja? Que estudou, é montenegrino, qual é a profissão? Muito bem. Eu não sou natural de Montenegro, eu sou natural do Alegrete, mas eu vivo aqui desde os 9 anos e é a cidade que eu escolhi, né? Já tive oportunidades de morar fora, em outro país, inclusive, e mesmo assim me mantive em Montenegro. Hoje eu atuo no mercado de condomínios como síndica profissional, tenho especialização na área, apresento um programa aqui na TV Moon também, que é o assunto de condomínio. Parceira. E no movimento escoteiro eu iniciei como mãe, né, de apoio, e fui crescendo, me tornei chefe para agregar no grupo, e hoje eu faço esse trabalho como voluntária já há 6 anos. Que legal! E o Granja para mim, né, Marcos? É isso aí. Mas você sabe que é uma curiosidade, né, do Granja, porque eu comecei a ser conhecido como Granja e chamado de Granja pelos escoteiros, quando eu entrei nos escoteiros. Até então era Marco, eu passei a ser Granja, primeiro Granjinha e depois Granja nos escoteiros. E daí pra frente isso virou uma rotina e todo mundo me conhece por Granja, mas isso começou nos escoteiros, Nos escoteiros. Exatamente. E bom, quem é o seu Marco Granja? Eu sou de Montenegro, sou nascido aqui, passei alguns anos fora em função de trabalho, né? Sou advogado. Temos uma empresa, eu e a minha esposa, de administração, uma administradora de condomínios e empresa de prestação de serviços, né? Pode na área dizer condominial. O nome, Marcos. É a empresa Inovacom. Estão todos convidados a conhecer. Pode dizer, depois o Adriano me xinga, mas tudo bem. E no movimento escoteiro, eu entrei em 1986, logo com a fundação do grupo. Então eu fui lobinho, depois eu fui escoteiro e depois eu fui sênior, que são as etapas que tu vai indo conforme as tuas idades, né? E aí depois eu me afastei. Aí eu conheço a Sabrina e nós temos alguns trabalhos em comum, enfim, afinidades em função do trabalho, nos conhecemos em função do trabalho, né? E um pouco antes do final do ano passado ela me convidou para ir no grupo, que estava com uma sede temporária, né, lá nos fundos do Cantegril, atrás dos campos de futebol. E eu levei meu filho lá para conhecer, para fazer uma atividade, né? E a gente costuma brincar que o escotismo é um bichinho que ele te morde e às vezes tu fica adormecido assim, mas quando tu vê, não consegue. Aí o Theo gostou, que é o meu filho, o Theo gostou. E aí não teve jeito, né? Daí eu tive que voltar também, agora tô lá de chefe escoteiro, tô participando ativamente da diretoria, então uma vez escoteiro, sempre escoteiro. Sempre escoteiro. Bom, nós vamos aqui, eu gosto de deixar o nosso público, as pessoas que nos assistem, informadas do assunto. Então eu vou pedir para um de vocês, acho que para a Sabrina, agora nesse primeiro momento, o que é o escotismo? Vamos tentar aí uns 10 minutinhos a gente dizer para o nosso público e depois também eu vou comentar por que a gente está juntos também, que eu acho muito legal. Perfeito. O escotismo ele é um movimento de educação, mas informal, né? Ele não é direcionado à alfabetização, a esse ensino, mas ele é direcionado a preparar o jovem para a vida. A gente costuma dizer que o escoteiro sempre deixa o lugar melhor, né, do que ele encontrou. E nós trabalhamos várias situações, né, com esses jovens que estão lá, para ele evoluir em questão de caráter, em questão de espírito, em questão de comunidade. E com isso, com todos esses aprendizados, além deles conviver muito mais com a natureza, ter um respeito maior e saber lidar com isso, né, no quesito de sobrevivencialismo, por exemplo, a gente entrega um cidadão melhor, né, para o mundo que está aí esperando pessoas que queiram fazer o melhor. Então, o lema do lobinho lá, a criança, é fazer o melhor possível.
e depois ele entra como escoteiro, que é estar sempre alerta. E o pioneiro, que é lá na última fase já do jovem, ele é servir. Então, nós vamos aos poucos dentro de um movimento educacional, preparando, formando um cidadão melhor, né, pro mundo. E uma coisa que eu gostei muito, né, como todos sabem, eu sou rotariana, o programa é do Rotary, né, e hoje eu estou presidente do Rotary, é que vocês comentaram, e sempre que eu chamo alguém, eu também procuro no nosso famoso Google, né? O último nível, vamos chamar assim, ele prepara para o servir, que é o que nós rotarianos fazemos. Então, assim, foi uma aproximação perfeita. Estrutura, tu já falou um pouquinho, né? Vocês têm uma estrutura, pelo que eu vi, parecida com a nossa, distrital, é isso? É isso aí. Explica aí, Sabrina. Os escoteiros do Brasil, né, hoje são uma instituição que tem o direito do escotismo no Brasil todo. A partir disso, eles são divididos em subgrupos por região, por exemplo, nós fazemos parte do RS, né, e depois temos os distritos que separam por cidades próximas. Hoje nós fazemos parte do 21º distrito, são 8 grupos escoteiros no CAI até Nova Petrópolis. É o Pé da Serra. E somos então o Pé da Serra. Todos nós nos reunimos eventualmente e também nos apoiamos, né, para criar uma estrutura para que nenhum grupo fique pendente para trás, diminua o tanto de ensino para os jovens. Nós seguimos um método escoteiro que foi pensado lá por Baden-Powell, que foi o criador do escotismo. Então não é assim, não é uma atividade de recreação aos sábados à tarde. Não é simplesmente uma recreação, um acampamento, como a gente ouve. Não assim, é só ir lá fazer fogueira, aprender a usar ferramenta. Tem todo um conceito, tem toda uma estrutura por trás, né? Então muitas vezes nós temos esse feedback, inclusive de jovens, que chegam lá dizendo, eu pensei que fosse para criancinha, mas isso aqui é outra coisa, e se encantam e ficam. E uma coisa que é um feedback que todo pai e mãe quer receber de um filho que vai para uma atividade diferente, é que ele se encontrou naquele lugar. Muitas vezes nós temos jovens que não se dão bem na escola, que são introspectivos, que sofrem bullying, né, por ser diferentes em alguns aspectos. Eles vão para o grupo escoteiro e aquilo que na escola muitas vezes é o motivo da chacota é o ponto forte. Então eles sentem que aquilo, sabe? E aí eles começam a lidar com o bullying de forma diferente, porque não afeta mais. Então é esse o objetivo, né? Fazer com que o jovem se encontre. E aí a partir dele se encontrar, ele pode ofertar algo melhor. Para a comunidade, para tudo, né? Exatamente. Então, como é que é o nome do nosso grupo aqui de Montenegro? O Grupo Escoteiro Acácia Negra. O Grupo Escoteiro, ele ganhou esse nome lá em 86, né? Já em virtude da importância da acácia na economia local. Que é a nossa. Isso. É bacana também falar sobre um pouquinho do logo que recebeu as flores da acácia, né? É que tem o logo que é esse logo aqui, a flor de lis. É, né? O símbolo do escotismo como um todo, né? Todo movimento escoteiro se identifica a partir da flor de lis. Como nós rotariamos a roda dentada, né? Isso aí. Exatamente. E esse laranja aqui é em virtude do nosso grupo padrinho, que antes nós pertencíamos a uma outra região e que pegava ali Lajeado, Estrela, Taquari. E o nosso padrinho, o nosso padrinho foi o grupo Costa e Silva de Taquari, que tem o laranja nas suas cores, né? Então, lá antes da fundação do grupo, tudo começou com um jovem chamado Diego, que veio dos Estados Unidos para cá, e ele foi escoteiro nos Estados Unidos. Então ele chegou aqui em Montenegro com essa novidade ali no Delfina, e aí levou o uniforme, mostrou para os jovens ali, foi aquele murmurinho, né? Alvoroço, como diz então, aqui em Montenegro. Daí apareceu o chefe Milton, o chefe Machado, conhecido como Deda também, que começaram a fazer essa movimentação para criar um grupo em Montenegro. Então fizeram vários finais de semana, eles iam a Taquari para ver como é que funcionava o movimento. Aquele acompanhamento, aquele aprendizado. Como a Sabrina falou, tem
toda uma estrutura para poder trabalhar adequadamente. Dentro da estrutura também é importante, porque às vezes as pessoas olham, né? O Marco Grande chegou no grupo escoteiro porque é pai de um jovem ou porque já foi jovem. A Sabrina entrou no grupo escoteiro sendo mãe de um jovem. Mas muitos adultos podem participar mesmo que não tenham o seu filho ligados ao grupo. E para isso também existe um processo, né? Existe um processo de introdução tanto para o jovem que inicia quanto para o adulto e um processo de avaliação. O adulto, por exemplo, para estar, né, no movimento, para ser um representante, ele precisa fazer curso do ECA, que é para lidar com os jovens da forma adequada. Precisa apresentar certidão de idoneidade, certidão de como nós rotarianos. Então, por isso que eu disse, é muito parecido. Mas tu estava falando, Granja, que teve esse início com o Diego, então, aqui em Montenegro, ali no Delfina, onde eu fui alfabetizada com muita honra. Que época é isso? Isso aí foi lá em 86. Quem foram os primeiros jovens que fizeram essa movimentação aí? Foi o Diego, o chefe Guga, o Gustavo Schneider. O Gustavo, que eu conheço o também. Deolandro, que era o filho do Machado, o Duda, sobrinho da Madalena, do Rivo. Sei quem é. E teve mais um outro, o Mo, filho do o Mozart Siqueira, filho do coronel Edvard Siqueira. E eu não me lembro, teve mais um, eu acho, que participou. 86 não foi quando tu fosses... Só que eu era lobinho nessa época. E eu acabei, só para ter uma ideia, né? Quando o movimento começou, a procura era tão grande, foi um auê tão grande assim na cidade, que eu não consegui fazer minha promessa na primeira turma dos lobinhos. Tive que esperar vir vaga para poder entrar. Nossa, eu entrei na segunda leva das promessas, não consegui participar da primeira. Só que esses rapazes que eu falei aí, eles têm um pouco de diferença de idade, então eles já eram de outro ramo. Isso, eles já tinham um pouquinho mais de... nível a mais. Só te interrompendo, né? O chefe Padilha conta uma história engraçada, né? Padilha é um querido, nosso companheiro rotário. Que quando foram fazer, diz que o Lucas, que é o Lucas, me lembrei, o outro rapaz era o Lucas. O Lucas, quando dizia, pai, eu quero ser escoteiro e tal, daí o Padilha disse pra ele, olha só, tu vai ser escoteiro quando vier para Montenegro, daí tu vai ter todo o meu apoio. Aí fizeram essa reunião inaugural lá no Roberto Ataíde Cardona, né? E tava lá o Padilha sentadinho, né? Lascou! E aí veio a comissão distrital, enfim, e acabaram chamando o chefe Padilha para participar, né? Daí ele brinca que o primeiro presidente do grupo, se não me engano, foi o Coronel Vazenkeski, né? Aí diz que alguém apontou, o Coronel Vazenkeski vai ser o primeiro presidente. Aí diz que ele meio que se ajeitou na cadeira, pois é, tu vê, eu sou um homem muito ocupado. Aí o Batistino, que era um chefe, que tinha dito pra ele, mas é isso mesmo que nós precisamos, não queremos desocupados no grupo. Quanto mais ocupados, mais a gente tem a condição, né? A gente se puxa mais, como uma coisa diz, né? Que a gente aprende como chefe escoteiro é que quanto mais atividades tu faz, mais atividades tu consegue fazer. Na vida, né? Na vida. Bom, a gente já está quase terminando a primeira parte do programa e a gente tem um monte de assunto ainda. Vocês têm uma estrutura dentro do grupo de presidente, como nós temos também, presidente, tesoureiro. Existe uma hierarquia local, né? E aí é organizado como a assembleia, comissão de pais, que faz alguns eventos e auxilia em processos. Nós temos a diretoria, presidente, diretor financeiro, diretor administrativo, diretor de métodos educativos, que é aquele mais experiente que orienta os mais novos. Tem comissão fiscal, que avalia as contas. É uma estrutura com, como é que se diz? Estatuto, tudo previsto. CNPJ, né? Personalidade jurídica. Como diz o meu amigo advogado, eu cheia de lero-lero ali. Tita, personalidade jurídica. Isso mesmo. Então, até porque quando nós, rotarianos, e a gente comentou ali fora, né? Quando a gente busca um parceiro ou busca apoiar alguma entidade, a gente cuida muito isso. Isso é um lema nosso, né?
ter este cuidado. Até porque nós lidamos com crianças e jovens, né? Exatamente. A gente precisa ter uma estrutura Os organizada. exemplos, os modelos são importantíssimos. Eu acredito muito no exemplo. Eu sempre conto a historinha bem rapidinho para terminar o primeiro bloco. Nós tínhamos um companheiro que entrou quando eu estava no Rotary de Porto Alegre, no Farrapos. Presidente, mas a gente faz tão pouco, o que a gente pode fazer? A gente também não tem tanto recurso financeiro. Eu disse, olha, André, ele é filho do meu padrinho. Olha, André, exemplo é de graça. Então, haja corretamente, né, que esse já é um grande passo. Uma frase que o Baden-Powell sempre traz assim, nas leituras dele é que não há ensino que se compare ao exemplo. Então, nós estamos lá pregando algo, ensinando algo, mas a gente, antes de qualquer coisa, precisa demonstrar aquilo, né? E aí a criança, o jovem que está lá, vê a nossa atitude perante a sociedade, vê a nossa atitude perante eles ou perante... Até o próprio grupo que vocês coordenam ou ajudam a coordenar, já é um exemplo. São pessoas que se dispõem voluntariamente para ajudar as crianças a serem melhores e para fazer o melhor para a comunidade. Então, já é o melhor exemplo. Para encerrar o primeiro bloco, eu vou tomar a liberdade de ler uma frase que a Sabrina falou e eu achei muito bonita, que é do Baden-Powell, que é o fundador do escotismo. O melhor meio para alcançar a felicidade é contribuir para a felicidade dos outros. Com essa belíssima frase do fundador do escotismo, nós encerramos o primeiro bloco do Rotary em Ação em Montenegro com os meus amigos Sabrina e o Marco Grande.